Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um Meeting Office, direto aqui do Worklab da Cavalete. Eu sou o Gomar Carvalho, estou aqui com o grande, o honroso Luiz Onaga. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem. E com o Sérgio Hassan, da Artium, Arquitetura e Engenharia. Não sei se eu falei arquitetura e engenharia Tá na certo. ordem. Tanto faz. Eu me identifico com as duas áreas, então não tem problema. Ótimo. Por falar em identificar, eu queria que você identificasse quem é o Sérgio e quem é a Artium. Vamos lá. A história é longa, você tem que ter paciência, tá? Não tem problema. Mas eu já estou ficando velho também, então a gente tem muita história. A Artium tem mais de 30 anos, tá? Acho que beirando aí seus 35, alguma coisa assim. Ela começou comigo com meu irmão, né? E a gente trabalhou muito. Então eu fico lembrando lá nos anos 2000, chegada das teles aqui e tudo aquilo que aconteceu, uma revolução no Brasil. Obra para todo mundo e de volume. E eu e o Marcos começamos, eu como arquiteto, o Marcos como engenheiro, nós começamos a desenvolver um trabalho, tal qual outras empresas na época. E na época era um outro tipo de concorrência, era outro perfil, era tudo diferente. E lá fomos galgando, crescia 10%, 15% ao ano, que é bastante, né? Até mais ou menos meados de 2008 teve aquela crise dos Estados Unidos e tudo mais, só que aqui a gente balançou, mas não caiu. E a gente deu uma levantada poderosa. Eu só sei que quando foi no final de 2011, a gente tinha por volta de 130 colaboradores. Né? E é uma loucura, né? Entendeu? Você, Brasil, empresa de serviço com 130 colaboradores, você é louco, você tem que ser um pouco louco, senão não funciona. Você tem que acreditar no país, né? E a gente acreditava. Infelizmente, meu irmão teve um problema de saúde sério, e aí depois ele teve que se afastar. E aí depois eu fui modificando a maneira da empresa trabalhar, né? Até que hoje a gente ainda está aí vivo e fazendo bastante coisa, só que de um tamanho ideal. Tá. Tá. Neste caso, projeto e construção ou só... A gente sempre fez. Porque o que acontece? Quando o fato de eu ser arquiteto de formação e o Marcos, engenheiro de formação, sentamos lado a lado 22 anos. E isso é uma coisa que é um privilégio. Né? Sem brigar, né? Privilégio de ter um irmão. Já começa por aí. O segundo privilégio é o cara ser um baita engenheiro. Tá? E, modéstia à parte, eu acho que eu era um bom arquiteto. Tá? E aí que tá, essa conjuntura de situações, né, levaram a gente a uma situação meio de pragmatismo do que é a arquitetura de interiores, no caso escritório, fábricas, né, e a maneira de ver isso. Então, eu percebo que essa história trouxe um lado muito positivo. Apesar de todos os problemas vividos aí nos últimos anos, inclusive o período 2015 e 2016, que foi terrível para todos, a gente lembra disso, né? Mas a gente vai passando, como a gente estava conversando, o tempo é o senhor da razão, né? Então a gente vai ajustando um pouco isso. Mas é uma história complexa, né? Que me trouxe até aqui. Né? Hoje eu estou com um número bem reduzido de colaboradores e, como eu disse para vocês anteriormente, eu acho isso excelente. Não trabalho varejo. Quando eu falo varejo, projetos que todo mundo está em cima. Não trabalho. Não trabalho porque esse tipo de processo, eu acho que ele é desgastante, financeiramente ruim para quem faz e para quem contrata. Né? E é um desgaste de energia tremendo, onde a tomada de decisão nem sempre é pela lógica. Então, se a tomada de decisão não é pela lógica, se a gente está falando que vai se gastar mais, por que eu vou concorrer? Né? Então, eu abdico desse tipo de processo. E não é porque eu sou melhor que os outros, nada disso. É porque eu não quero entrar nessa de novo. Entendi. E hoje, qual que é o grande foco? Eu gosto muito de indústria. Tá? E quando eu falo de indústria, por exemplo, eu estou fazendo uma empresa alemã aqui aos arredores de São Paulo, e
pode parecer loucura, mas eu estou trocando o telhado de quase 3 mil metros de uma empresa em funcionamento. Tem toda a logística disso, né? E tem toda a organização da produção disso. Né? Então, como é que você... Eu estou 1 ano e meio trabalhando nesse evento. Eu já fiz diversas alterações na parte interna e na parte de logística. Mudamos um pouco a linha de produção do negócio. E agora a gente está trocando telhado por causa do período sem chuva. Sim. Então, o que acontece? Qual que é a mágica de você fazer indústria? Né? Que você tem que, primeiro, conhecer engenharia. Segundo, você tem que conhecer as matérias que estão envolvidas nessa engenharia. Então, por exemplo, se você sentar comigo para conversar sobre ar-condicionado, eu não vou fazer um projeto. Mas eu vou discutir com você TR, eu vou discutir velocidade, máquina, potência, tranquilamente. Por quê? Porque tudo me trouxe até aqui, eu discuti isso a minha vida inteira. Se a gente sentar para conversar sobre elétrica, é a mesma coisa. Sobre corpo de bombeiros, é a mesma coisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que até comentei com vocês a respeito de uma empresa canadense que estava no Brasil já, o ano passado, e aí aquela história de indicação, né? Então, eles estavam procurando uma pessoa que tivesse conhecimento do mercado, tá? Mas não do mercado comercial de locação de imóveis. Conhecesse o mercado de arquitetura corporativa e conhecesse de indústria. Aí chegaram até mim. Quando eles chegaram, eles não tinham no Brasil um representante que entendesse dessas matérias, porque o pessoal daqui era o pessoal comercial e de importação, simplesmente. Eles traziam o produto e desse produto aqui, eles vendiam esse produto. Ou seja, uma estrutura comercial e de importação. Então, eles têm estrutura em Santa Catarina, e eles faziam todo esse trâmite aqui, então, no escritório pequeno. Bom, começamos as conversas e tudo mais. Olha que coisa engraçada. Quando a gente começou a conversar, eles mandaram para o Brasil um engenheiro muito bom, o Mark, e mandaram um arquiteto, que é a Genevieve. Canadenses. Por quê? Primeiro que eles queriam fazer quase uma due diligence comigo, para entender se aquele cara que estava falando tudo aquilo... falava coisa com coisa. Falava se ele era de verdade. Até porque a gente tem uma diferença de cultura. Sim. Né? A gente está no Brasil, então aqui, para você ser competente, não adianta só você saber um pedaço da história. Você tem que saber a história inteira. Você pode não ser especialista na história inteira, mas você tem que saber a história inteira. E aí eles vieram para o Brasil, e além de fazer essa parte da parte técnica, né, dessa due diligence que eles fizeram comigo, eu ainda fui quase concierge deles para São Paulo. Né? Mas a conversa foi tão legal que olha que curioso que aconteceu. Em 6 meses, eles entenderam o seguinte, que Campinas era o melhor lugar, São Paulo foi descartado. Mas por que São Paulo foi descartado? Não é pela cidade, pelo trânsito, nada disso. É porque com Campinas hoje se caracteriza como um polo de tecnologia, as universidades próximas e a estrutura próxima... Mão de obra especializada. Provocou uma coisa curiosa. E isso tudo, eu no meio dessa história, eu quase sendo parte da empresa lá. Isso que é um negócio legal. Então, assim, voltando, dando um passo para trás, quando você está dentro de uma empresa que tem 15 projetos ao mesmo tempo, você vai delegar aquela exposição para uma pessoa, que ela vai ter exatamente 1 mês para cuidar daquilo. E ela tem que partir para outro. No meu caso é diferente. Por quê? Quando eu entro no processo, eu entro no processo. Então, assim, eu literalmente dou a receita do que é o melhor para aquela empresa. Pô, Sérgio, mas você não é um cara de RH, você não é um cara disso. Não é, mas são 600 e tantas empresas que eu já fiz. A gente está falando de quase 2,5 milhões de metros quadrados de escritório. Você pode imaginar que nesses 30 anos eu falei com todos os diretores, e eu gosto de falar, hein? Então, assim, eu falei com os diretores, eu entendi a dinâmica da empresa, e a empresa farmacêutica, empresa de tecnologia, empresa financeira, advocacia. Então, você acaba vivendo um pouco todas essas empresas. Então, o grau de contribuição que eu posso dar para o processo é gigante. É que você não tem só o olhar ou da engenharia ou da arquitetura, né? Você tem olhar de business, né? Exato, é isso. Esse é o ponto.
Então, assim, se você tem um negócio e esse negócio está moldado, eu entendo o negócio. Né? Eu me aventuro até, assim, de você, de repente, olhar para uma estrutura e falar, pô, isso aqui não está funcionando. Por que vocês não fazem isso? Uma coisa curiosa, há uns 10 anos atrás, a gente fez um projeto interessante, foi exatamente na época da crise de 15 e 16, e foi aquilo que me segurou, quem pagou as contas. A gente foi contratado, tem uma empresa que é a maior empresa da América Latina de armamento, que fica em Ribeirão Pires, certo? Na época, a gente teve um contato, enfim, e a ideia era planejamento para mudança da estrutura deles. Né? E, pô, a gente fez um trabalho incrível lá. Nós ficamos mais de um ano, quase um ano e meio lá, fazendo o quê? Mudando a configuração da fábrica. E é uma fábrica que tem 150, 200 mil metros quadrados num terreno de 2 milhões de metros quadrados que lida com pólvora. Nossa Senhora. Então, assim, a problemática, ela assim, é deste tamanho. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, aí você me fala, hoje de manhã eu estava tendo uma conversa a respeito de espessura de contrapiso por tonelada. Então, o nível de conversa é outro. Então, quando a gente entra no edifício, se você me falar, pô, a questão do sprinkler, a questão do combate a incêndio, a questão da elétrica, do quadro, não é menos importante. É engraçado isso, não é menos importante. Porém, o grau de risco é muito menor. Então, as decisões são mais racionais. Então, o que eu acho hoje, dentro da estrutura de arquitetura, hoje o que a gente vê, é um pouco de irracionalidade com as necessidades. Por exemplo? Eu não vou falar assim, esse lugar é lindo, cheio de sofás e poltronas, né? Mas o que acontece? Eu acho que os escritórios têm sofás demais. Tem sofás, perdão? Sofás demais. Tá. Não, depende assim do depende do perfil. Depende do perfil, mas eu ainda acho. Você entendeu? Eu acho que essa pandemia fez um negócio maluco, eu acho, na cabeça da gente. Porque a gente estava conversando antes a respeito disso, e eu comentei isso, pô, eu acho que é uma questão um pouco cultural. Tá? Vamos trazer a estrutura aqui para escritórios, né? Uma questão cultural. Como é que a gente entende o home office? Né? Eu acho, é o que eu falei, se você pegar no Canadá, na Finlândia, na Alemanha, qualquer lugar que é frio, que é mais fácil. Culturalmente é mais fácil porque quando você nasce, você já vai estudar 6 meses em casa. Você sabe que você tem que entregar. Se criança lá tem que fazer a escola, você tem que entregar. Você está fazendo de casa, mas você tem que entregar. No Canadá não dá para sair de casa, depende de onde você mora. Né? Então, assim, muda a dinâmica das coisas. Quando a pandemia chegou aqui, simplesmente quando ela chegou, o que a gente falou? Pô, home office, ok, beleza. Foi um desespero para o nosso mercado. Claro. Né? Vamos, né? Convenhamos, nós parou tudo. Eu lembro que eu vivi um ano fazendo desmontagem de escritório e adaptação. Né? Aí, todo mundo em casa. E aí depois, final de 2020, a coisa começa a voltar e tudo mais. Só que a home office é 3x4, é 1x6. Cada um inventou uma maneira disso funcionar. Né? Agora, vamos conversar. Será que está dando certo? Será que as coisas funcionaram? Não, já estão voltando para o escritório. Eu comentei com vocês. A Biolab, que é um cliente de amigos, eu posso dizer assim, que há 20 anos eu atendo a Biolab, a partir do final do ano passado, começo desse ano, 100% presencial. Todo mundo voltou? Todo mundo. Né? E aí a gente pode esticar uma conversa no que diz respeito à questão nossa, Brasil, cultural. Né? A gente que tem mais idade, né? Então eu lembro lá atrás, na Ródia e outras empresas, o cara entrava na empresa e ficava lá 30 anos. A vida toda. O sobrenome dele era da empresa. Né? E ele entrava como um auxiliar de qualquer coisa. Lá dentro, ele fazia curso, ele se aprimorava, ele galgava espaço. Conhecer a matriz. Isso, mas aí que tá.
ele entendia aquela empresa como parte dele, porque ela o ajudou muito a chegar onde ele estava chegando. Né? E ele lutava pela empresa, ele brigava pela empresa, ele, né? Então você tinha uma coisa... Claro, era um comprometimento diferente, né? Completamente. Né? E hoje, como é que faz? Né? E a pandemia, ela potencializou isso, né? Esse desapego. Né? Então, como é que hoje, se você pegar hoje o mercado, o que acontece, é uma coisa maluca. Né? Vamos falar um pouquinho do espectro assim, da parte imobiliária. Né? Então, todo mundo correu para Faria Lima, né? E região. Então, você tinha um escritório que tinha 1.000 metros lá na Verbo Divino, foi para 500 na Faria Lima. Beleza. Só que agora eles querem trazer todo mundo de volta. Nos 500 metros. Nos 500 metros não cabe. Eles precisam de 700, ou 1.000, sei lá. Só que eles não querem voltar para Rua da Paz, para Verbo Divino. Só que aquela região, hoje, está super desvalorizada. E ela precisa de um afago, ela precisa de uma ajuda. Né? Os proprietários de imóveis, como é que estão naquilo lá? Mesmo a parte aqui da Berrini, aqui atrás, você percebe que houve uma desvalorização. Só que agora, aquele lado da cidade está entupido. Isso precisa voltar. Por quê? Porque todo mundo esticou a corda demais, agora percebendo que não dá. Nós temos que folgar um pouco essa corda. Faria Lima, Rebouças... Não, você está com até tudo, Pinheiros, você está com embaixo, tudo né? full. Né? Tudo lotado. E um preço que você está falando entre 200, entre 150 dos mais antigos, a quase R$300 o metro quadrado. É né? isso aí. E aí o que acontece? E aqui desse lado, e aí essa é uma questão de cidade. Né? Como é que o poder público não olha para isso e fala assim, ó, tem um monte de proprietário aqui que está alugando para deixar de pagar o aluguel e o condomínio. O condomínio e o IPTU. Por incrível que pareça, a gente hoje chegou numa conta que até um consultor amigo meu falou, pô, o que eu te falei há 20 anos atrás está acontecendo. Que tem lugares que se você somar o IPTU com condomínio, está mais caro do que o valor do aluguel. Se você somar na média, você tem entre 20 e 30 reais de condomínio e 15 reais de IPTU, na média. Quase. Então você está com 45 pau por metro quadrado, desocupado e pagando. Um escritório de 1.000 metros, você está com 40 pau na conta todo mês. Né? E assim, o que a gente vai fazer? Vai demolir um monte de prédio para fazer? Não vai. Então, aí que está. O poder público tem que olhar isso e falar assim, pô, como é que a gente faz para flexibilizar um pouco os prédios de escritório, de repente, para se tornar multiuso? E aí você consegue dar um viés diferente para a região. Tá. Porque é uma tristeza algumas regiões aqui. Tristeza. Tem uma tristeza. E é uma tristeza para a cidade, porque, na verdade, degrada. Né? E é uma tristeza para quem? Para a população que está em volta. Sim, o entorno, né? Você tinha uma vida ali, você deixou de ter. Comércio, né? Comércio adjacente ali, de restaurante, tudo. Tudo. Fala, pô, mas agora... Porque mas isso a gente vê. E como é que a gente faz para movimentar isso? Né? Então, eu acho que essa discussão ela é fundamental na cidade. Né? Você mudar o enfoque da cidade. Né? Pô, ali está supervalorizado, não cabe mais. Entendeu? Vamos tentar retornar algumas situações. Né? Vamos promover uma situação de transporte, de facilidade, de alguma forma. De facilidades, entendeu? Você pensa, pô, tem um foco agora no centro por causa da mudança da estrutura para o centro da cidade. Ok, perfeito, ok. Mas a cidade é tão grande que ela tem vários polos de atenção. Sim, sem dúvida. Tá? A gente desvirtuou um pouco a conversa. Não, mas de uma certa forma não faz parte, porque assim, até porque existem escritórios ou existem empresas que ajudam outras empresas a buscarem um melhor lugar para elas. Né? Então, assim, às vezes é jogar a luz para o lugar que está ali escanteado e que de repente é o que serve, ou que cabe do bolso, não sei, mas... Vocês fazem essa consultoria às vezes? Eu né, faço. Na verdade, eu faço sempre. Entendeu? Eu faço sempre. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tem uma empresa aí com, sei lá, você precisa de 1.000 metros quadrados. Em primeiro lugar, eu vou falar para você, pô, Sérgio, me ajuda nisso. 1.000 metros quadrados? Eu falei, você precisa de 1.000 metros? É a primeira pergunta. Quem te disse que você precisa de 1.000 metros? É a primeira pergunta. Segundo, tecnicamente, o que você tem que levar para esse lugar?
Eu tenho que levar um CPD. Pô, CPD hoje esquece. Não tem mais CPD, nem IT Room como a gente tinha antigamente. Então não tem essa necessidade. Você precisa de gerador 24 horas? Talvez. Não é obrigatoriedade. Porque hoje, justamente com todo mundo que você tem laptop, praticamente você tem hoje uma facilidade que você não tinha. Sim. Que região da cidade você está? Tem lugar que tem menos queda de energia, tem lugar que tem mais. Então, olhando tecnicamente, ok, você precisa de 700 metros quadrados, 800 metros quadrados. Ok. Qual o valor? O que você quer pagar? Onde estão os seus funcionários? Então vai para o RH e fala assim, 30% é dessa área, 20% é dessa área, ok. Então eu mapeio um pouco quais são as regiões de atenção. Eu não faço corretagem, não sou broker e nunca fui. Tá? Eu tenho muitos amigos que têm imóveis, mas isso não quer dizer que esses imóveis se encaixem dentro da estrutura. Tanto é que é engraçado, por um bom tempo, o pessoal de corretagem não gostava muito de mim. Furava o trabalho. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Não dá para você falar a minha verdade para o cliente. Você entendeu? Claro. Não dá. Eu acho que assim, ou você parte do princípio que você vai ser... Se você me contrata, se você é meu cliente, eu sou você. Sim, claro. Você está no negócio. Você é você. Então, assim, a primeira coisa, pô, você é meu cliente, você vira para mim e fala assim, pô, Sérgio, achei um lugar com área boma de 1000 metros. Eu falei, esse lugar? Esquece, cara. Esse lugar, os caras são meio estranhos na conta da área boma, que ela corresponde a mais de 7% do valor da laje. Então ela rouba 7% da tua área. Então você não tem 1000 metros, você tem muito menos. Aí, pô, mas esse outro prédio? Não, esse prédio já é mais honesto, porque a área boma ela está entre 3% e 5%. Pasme, tem área boma no mercado de 10% da área. Então o que acontece? Olha como você faz o financeiro. O cara queria alugar 1000 metros. Só que ele vai, vamos imaginar, se ele vai para um prédio onde a área boma é 10%, ele já vai alugar 900. Se você fizer uma conta por metro quadrado, tá, de investimento e do aluguel, tá, essa brincadeira vai dar 20% do valor total. Nossa, muito grande a diferença. É muito grande. Então, o que acontece? Então, a galera não se atenta a muitos detalhes da área financeira. Quando você vai acertar uma situação financeira de uma locação, é fundamental. Eu já tive, assim, inúmeras situações em prédios icônicos na cidade de, por exemplo, problemas com o ar-condicionado. Que eu entro no imóvel, eu vejo o ar-condicionado, eu vejo que tem um problema. Ou vejo que tem uma anomalia. Aí eu peço o laudo, antes do inquilino entrar. Porque eu estou trabalhando para o inquilino. Sim, claro. Aí eu vejo uma situação, vejo lá, falei, bom, essa situação ela não é legal. Só que eles estão em tratativa comercial. Falei, faz o seguinte, coloca isso no contrato. É uma salvaguarda, é uma porta. E aí depois a gente discute com o proprietário. Porque afinal de contas o proprietário quer você. Claro. Você entendeu? Faz um bolado depois. E às vezes o proprietário não tem ciência daquilo. Sim. Então não é uma coisa de você ser o advogado do diabo. Sim, mas é você apontar para o cliente, para o teu cliente, para o proprietário, para o corretor ou para a empresa de negociação, falar, tem um negócio errado, vamos resolver. Entendeu? Vamos organizar isso. E dessa maneira, você ajeita um pouquinho mais de tempo de carência. Entendeu? Sim. E aí, nessa brincadeira, você já tirou mais 5% do valor do contrato. Todos esses ajustes se somam a uma coisa. E aí, é o tempo de vida, que a gente sabe como as coisas funcionam. Então, por exemplo, você pega uma laje. Então, quantas vezes eu já vi, você vai colocar uma estrutura de área molhada no outro lado da laje. Quanto vai custar isso? Qual o risco que isso vai trazer? Entendeu? Eu não vou fazer isso. Eu vou, dentro da estrutura de layout, eu oriento o pessoal do escritório, falo assim, chegou um projeto aqui no escritório, é um estudo de viabilidade, não importa. As diretrizes são essas. O ar-condicionado lá é bom ou é ruim? O sistema é esse, os pontos de água são esses, nós vamos concentrar a estrutura molhada aqui. O desafio da arquitetura é atender a dinâmica do edifício.
e não querer mudar a dinâmica do edifício por causa do projeto. Isso normalmente vai dar, no final das contas, aí 5, 10% de diferença na hora do custo. Na hora do custo. Porque é muito diferente você ter uma estrutura, você colocar toda a área morada lá onde ela é uma situação positiva do que jogar ela do outro lado. Pô, mas eu quero fazer um café olhando pro... Falei, eu faço o café, mas a água vai ficar lá. E aí, por isso que a gente estava comentando. Como é que pode o mesmo projeto custar com um, 2, 3 mil reais o metro quadrado e com outro, 5 mil reais o metro quadrado? Como é que pode? Isso explica. Né? Certa vez, e isso é uma coisa que dentro do escritório, na estrutura da arquitetura, a gente tem pessoas que vieram de escritórios grandes, pessoas até que já trabalharam comigo. E os escritórios grandes são segmentados. Então, assim, uma pessoa faz conceito, outra pessoa faz orçamento, outra pessoa faz... Então, só que nenhuma dessas pessoas paga a conta. Na sua casa, quando você vai pagar o boleto, você sabe. Então você reclama do seu filho, porque a luz está acesa, você... Por quê? Porque quem paga a conta é você. Sim. Né? Então, como você paga a conta, você fica de olho. Né? Você quer pagar menos. Então, qual que é o que eu tento promover dentro do meu escritório? Que as pessoas entendam que aquela conta é delas na hora de projetar. Isso traz um negócio muito legal. Por quê? A gente fez agora uma indústria química, o escritório, aqui na Vila Olímpia, a uns 700 metros quadrados. O desafio era, a gente fechou o negócio com um número. Tanque, era um número. Só que, eu junto com a Rita, com a minha arquiteta, eu falei com a Rita. Aliás, ela é minha arquiteta e ela é minha amiga de faculdade. E ela é uma arquiteta incrível. O bom é que ela tirou um peso gigante das minhas costas. E eu falei para ela, o número é esse, cabe a você encaixar um projeto incrível dentro desse número. E a gente conseguiu. O cliente está dando pulo dessa altura, que parece que ele gastou 5 mil, e ele gastou muito menos. Entendi. Você entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? De você... eu não sei exatamente qual é o espectro dessa nossa conversa, até onde ela vai atingir, mas eu quase lanço um desafio aqui. Né? Eu, fazendo um projeto, eu sei que pelo menos vai custar 10% a menos do que a concorrência. Pelo menos 10% a menos. Tá? Tá, em função dessa visão... Em função sem pensar numa questão de broker, de discussão com broker, de proprietário, o projeto pelo projeto. O projeto pelo projeto. Tá? Por quê? Porque é uma outra maneira de ver as coisas. Se você imaginar o seguinte, que na hora da disposição, você foca que uma parede atenda bem duas salas, você já economizou uma parede. Você sabe essa coisa? Né? E isso vira uma dinâmica de pensamento. E eu lembro, isso traz uma memória bem legal, que é o seguinte, na época que eu e o Marcos, a gente estava meio começando, e a gente pegou um desafio complexo na época, que foi a Vesper no Rio de Janeiro. A Vesper. Que era um escritório maluco, porque imagina, era um escritório de 4 pessoas, a gente pegou na República do Chile 6 andares de 1.000 metros para fazer. Em 4 pessoas aqui em São Paulo. Né? E, pô, era um negócio maluco, porque o tamanho da responsabilidade e tudo mais, a estrutura pequena e tudo mais. E eu lembro que eu e o Max, a gente fazia uma brincadeira, sentávamos juntos, eu colocava um relógio na minha frente e falava, cara, aquelas pranchas grandes, fazendo tudo na mão, né? Computador também, mas mais draft que eu gosto de desenhar. Eu falava para ele, cara, eu tenho que começar e terminar isso aqui em 1 hora. Eu tirava o relógio, colocava o relógio em cima da mesa e falava, pau! Você entendeu? É extrato de Pomodoro, né? Que tem aquela... E cara, eu acho que isso é um pouco o drive do que aconteceu.
entendeu? O drive do que aconteceu. A gente estava mudando o logo da Artium há 2 semanas. Aí a Rita falou assim, eu vi isso. Eu passei na rua, vi uma letra que eu gostava, uma fonte, eu tirei uma foto, eu falei assim, Rita, faz isso aí. Coloca aqui, vê o que você acha. Aí eu acho legal. Não, eu falei, corta essa perna, põe isso aqui. Ela falou, o que você acha? Ficou ótimo, então vamos embora. Tá. Mudou Você entendeu? Então, assim... Não ficar dando voltas no mesmo conceito, no mesmo projeto. Alguém tem tempo para isso hoje? Aquilo que era o Serjão que falava, né? Masturbação sociológica. Serjão, né? Não, mas não é verdade? Alguém tem tempo para isso hoje? O cliente não tem tempo, né? Não, ficar procrastinando uma situação não dá. Não dá. E outra, você falar real para o cliente é excelente. Claro, transparência acima de tudo. E quando você vai ficando mais velho, tem uma coisa sensacional. Você vai perdendo as travas. Você não tem mais paciência mesmo. Então você não tem mais paciência para algumas situações. Então, em vez de você ficar dando volta, você, é claro, baseado tecnicamente. Sim, tem todo embasamento para até porque não ficar achismo, né? Exato. Mas você vai direto ao ponto. Sim. É uma inteligência técnica isso, né? Digamos assim. Completa. E eu vou te falar, eu só consegui ter esse posicionamento, por quê? Porque tecnicamente eu fui galgando degraus. Entendeu? Então, assim, porque, não vou mentir para vocês, dos 600 e tantos projetos que a gente fez, a gente tinha equipe grande, mas todos os projetos saíam da minha mesa. E eu era um cara que gostava muito de desenhar. E, modéstia à parte, fazia perspectivas boas e tudo mais. Gosta mais Posso falar, eu até gosto, mas o problema é que não tenho tempo. Você entendeu? Hoje você é mais engenheiro ou... Hoje eu sou mais engenheiro, mas eu sou um cara de negócio. Tá. Entendeu? Então, assim, de o quê? De entender a demanda e dar a receita certa. Tá? Já me contrataram para pegar a demanda, fazer a receita e eu não fiz o projeto. Entendi. Tá. Porque eu não queria fazer, não fazia parte, não queria entrar naquele jogo do varejo. Tá, entendi. Entendeu? Mas já fala assim, cara, nós queremos você, o que você acha? Eu falei, eu acho que é isso, o caminho é esse, vocês precisam de tanto de área, vocês precisam dessa área, vocês precisam colocar as coisas assim, ó, aqui vocês vão gastar tanto. E aí o que eu fiz? Eu criei uma base de valor para que eles colocassem em concorrência. Ó, aqui no ar-condicionado aqui, você tem um VRF aqui, mas tem um sistema do prédio, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo, aqui nós vamos ter que fazer compartimentação de incêndio, você vai ter que fazer isso, aqui assim, daí criei uma planilha base dos caras, que eles usaram aquilo como referência e fecharam contra a empresa. E naquele preço? Naquele preço. E ainda coloquei algumas ressalvas, falei assim, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer isso. E aí vocês... Né? E sua orelha esquerda queimando. Não, né? cara, porque na verdade eles não sabiam quem era que fez aquilo. Tá. Você entendeu? Mas eu sei que apanharam muito. Apanharam no sentido de resultado. Tá. Por quê? Porque o cliente já foi sabendo a regra do jogo. Você entendeu? Uhum. A regra do jogo era essa. Então, assim, quando ele entra sabendo a regra do jogo, é diferente. Mas hoje também, houve o tempo que o cliente era ingênuo. Hoje já... Como tudo. Sim. Hoje Como você tudo. tem... o conhecimento, pelo menos o conhecimento não, mas a informação está mais alinhada, mais bem distribuída, né? Falando em termos de pelo menos de acesso, de entender algumas coisas, né? Sim, mas você não concorda comigo que é uma agressão quase você chamar o cliente de ingênuo? Porque hoje, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, tem cliente que gosta de ser chamado de ingênuo. Isso sendo delicado, né? Não, tem cliente que gosta de ser chamado de ingênuo. Só que eu não acho justo você tratar o cliente como ingênuo. Né? A não ser que tenha alguma outra coisa que... A não ser que não seja uma ingenuidade, né? Exatamente. Pode ter um outro jogo aí que a gente não está vendo. Você entendeu? E esse jogo é complexo. Esse jogo também, inclusive, ele aumenta o preço da obra. Não sejamos ingênuos e não acreditar nisso, né? O final vai ser outro.
Sérgio, conta aí alguma obra que você tenha destaque nos últimos tempos aí. Essa obra da BRP, que é a Bombardier, tá? Então ela é empresa de Power Sports em Campinas. Essa é uma obra legal, bem legal. E essa obra que eu fui quase concierge de todo mundo lá. E inclusive nessa obra teve uma coisa legal, que a gente começou, mas aí, né? O plano deles era inicialmente ter 100 pessoas aqui. Só que como eles entenderam como era a dinâmica de Campinas e a região de tecnologia ali, eles falaram, pô, mas o Brasil aqui é uma oportunidade. Eu tenho equipes no Canadá e nos Estados Unidos que fazem isso, só que o pessoal aqui é bom. Como é que eu vou fazer? Bom, trouxeram a equipe de RH e de Business Analytics aqui. Quando eles pegaram, eles entenderam que não era mais 100. Depois virou 150, depois virou 200, depois virou quase 300 pessoas. Então o projeto, num período de 6 meses, ele foi modificando. Né? Tanto é que a gente está aí, nós fomos perdendo edifícios em Campinas, né? E assim, por sorte, Campinas está em franco crescimento, como aqui em São Paulo. Porém, tem muito menos oferta de laje corporativa, muito menos. Então é uma briga lá por espaço. Aqui está sobrando em algumas regiões e lá está faltando. Né? E eles modificaram uma parte da estrutura de legislação dentro da cidade, abriram algumas portas lá e tem um novo horizonte dentro da cidade, perto do Norte-Sul, ali num lugar excelente. E aí a gente conheceu o pessoal da CPN, que é uma construtora incrível. Os caras são muito bacanas lá. E o Marcelo e o Márcio. E aí acabamos optando por 5 andares no edifício. Né? Eles construíram? Eles estavam... Olha só o que aconteceu. Quando eu te falo da parte de planejamento, como é que você faz uma obra ficar mais barata? Ao invés da gente alugar quase 3 mil metros prontos, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 5 andares. Pô, mas 5 andares? 5 andares, porque você tem unidades diferentes e tal. Aí o diretor, o Carlos, ele falou, pô, cara, tem um terraço super legal, porque o prédio é pequeno. Falei, bom, vamos pegar o andar, o térreo e mais 4 andares para cima. Falei, a gente vai ligar tudo isso com uma escada. Pô, mas em quanto tempo? Falei, dá tempo. Falei assim, vamos conversar com o pessoal da construtora. Aí o pessoal da construtora abraçou a ideia. Primeiro porque tem um inquilino desse, é excelente. Né? Então, onde está o pulo do gato da história? Na hora de você sentar com o cliente, o proprietário e o advisor, o corretor, o que seja, o que acontece? Esses 3 caras têm interesses diferentes. Tá? A minha função é o quê? Pegar esses 3 e falar assim, vem cá, vamos fazer o negócio acontecer? O que é bom para todo mundo. Vamos por aqui? E é isso que funciona. No caso desse negócio da PRP, o que foi super legal foi o seguinte, o pessoal da construtora assumiu, porque como o prédio estava em construção, ele estava para ser entregue, a construtora ela assumiu a responsabilidade de abrir as lajes cubetas, que é uma dor de cabeça. Tá? O corte dessa laje. Para fazer a ligação da escada. Então ela abriu 4 lojas. Isso é um trampo e um problema. Só que como o prédio estava em obra, não era tanto problema. O problema era menor. Tá? E aí o que acontece? Eu acertei antes o sistema de ar-condicionado. Ao mesmo tempo, acertamos a questão de bombeiro. Por quê? Porque essa modificação também influenciaria no AVCB, que o prédio não estava entregue. Então foi assim, se eu te falar que foram umas 10 matérias que foram ter que se encaixar para dar certo, e deu. Em 90 dias aquilo estava pronto. 90 dias? 90 dias. Mas assim, eu peguei o final do ano, aluguei uma casa num condomínio perto e passei... Na verdade, eu ficava lá. Né? Eu ficava lá, pelo menos aí 2 dias por semana eu ficava lá. Estava com uma equipe minha muito legal lá também. E ficava 2 dias por semana lá, mas no final do ano, que era a questão da escada, eu aluguei uma casa lá e fiquei por lá. Passei o ano novo com a minha família. Funcionou bem. Funciona, porque o que acontece? Eu sei o que tem que fazer, eu sei como tem que fazer, e os problemas que vão aparecendo, você vai resolvendo.
Eu penso também que o prédio tem um diferencial agora, né? Não, é total. E você não sabe. A partir do momento que a gente fez esse projeto, e se você tiver a oportunidade de ver, ficou, modéstia à parte, ficou lindo. Tá? Lindo, funcional, prático e não ficou caro. Né? Então é um negócio que você olha e fala, pô, a escada tem lá 23 toneladas de aço. Caramba. Dentro do... A gente pegou uma empresa muito legal para fazer também, que fez um negócio... Né? Escada. Não, escada com piso de madeira, um negócio bacana e bem feito. Né? O negócio ficou tão legal, que quando a gente terminou, um dia eu estava... E normalmente os nossos negócios são fechados assim. Toco meu telefone, quem era? Um diretor da 3M. Tinha ido lá. Ele tinha dado uma olhada em 2 andares. Aí ele foi ver os 4, os 5 que a gente havia feito. Apesar da 3M, é uma área da 3M, chama Solvento, que é uma parte da parte médica. Eles estão se descolando da 3M. E a 3M tem um corpo lá que faz a parte de arquitetura. Não segura tanto. Eles têm um corpo lá de arquitetura e engenharia lá que trabalha com eles lá em Sumaré, mas ele fez questão, ele falou, cara... Eu quero falar com esse cara, que era eu. Né? E aí a gente fez uma reunião, é claro que teve uma concorrência, né? Normal, eu adoro concorrência. A gente fez uma concorrência, eles fizeram uma concorrência, a gente veio a ser vencedor, né? Mas eu tenho certeza que um dos motivos pelos quais, dentro da pontuação deles, que tem o critério deles que eu não sei, mas um dos motivos que eu tenho certeza que foi um motivo de escolha, primeiro, eles têm ido visitar os 5 andares, ficaram encantados, falaram assim, é isso que eu quero. Né? Segundo, o desafio dele, você vai ter que fazer um negócio mais legal do que você fez para a BRP, e ficou. Se você depois, eu divido com vocês, a gente entregou agora nesse ano. Pediram escada ou não pediram escada? Não dá, então sem escada. Pode fazer aquele negocinho tipo Batman, né? Ou de bombeiro, né? Mas ficou legal. Mas o que matou foi que veio a equipe da 3M, então veio o pessoal de segurança do trabalho, imagina, eram 12 pessoas. Né? 12 pessoas sentadas numa mesa, eu pedi a sala de reunião da BRP, fiz a reunião na BRP, né, que também para mim me ajudava. Claro. Né? E aí eles me bombardearam de perguntas e situações. E graças a Deus eu acho que eu me saí bem, tanto é que desse crivo a gente passou. Né? Então são 2 clientes importantes, que são recentes. Então a gente está falando de um de 3.000 metros e um de 1.200, 1.200 metros, né? E que foram emblemáticos e bem legais. Né? A gente recente, né? Agora, recente. A gente entregou agora uma indústria química, né? O escritório de uma indústria química, aqui na Vila Olímpia também. Estão fazendo essa fábrica no Embu das Artes, bem na entrada de Embu das Artes, a indústria. Né? Enfim, estamos salvando. Assim, desse teu olhar, digamos, esse raio-x que você faz, hoje qualquer escritório tem uma tecnologia embarcada, ou pelo menos tem que estar preparada para uma tecnologia. Óbvio, você não vai estar pensando em cabos, que você tem quase tudo wireless, né? Mas assim, às vezes como é que você olha esse aspecto? Fala, não, isso aqui, para colocar um negócio de tecnologia aqui vai ser complicado ou não vai ser complicado? Olha, as coisas facilitaram, porque o que acontece? A gente não precisa ir muito longe. A gente está falando aí de 5 anos atrás, todo mundo torcia o nariz, principalmente o pessoal de TI, de você não ter cabeamento estruturado nas empresas. Todo mundo torcia o nariz. Não, porque tem que ter cabeamento estruturado, porque tem que ter por uma questão de segurança. Só que o que acontece? Hoje você dá o laptop pro cara, o cara fica o dia inteiro plugado na antena, lugar. Entendeu? E ele fica andando com aquilo na empresa. Ele vai, então isso caiu um pouco por terra, que era um custo agregado do processo que era muito alto, porque a passagem de cabeamento estruturado era alta. É alto, né? Então hoje o que acontece? A tecnologia ela é bacana por causa disso. A tecnologia das antenas melhorou muito,
que proporcionou você ter uma diminuição grande da parte de cabeamento estruturado. Tá? Consequentemente, os sistemas de segurança melhoraram muito. Então, isso é uma coisa que revolucionou em termos de custo. Então, assim, é claro que tem empresas, você vai fazer uma estrutura financeira, tá? Ela preza isso, primeiro porque vem lá dentro da estrutura dela que ela tem que fazer dessa maneira, entendeu? Não é uma coisa a questionar. Porém, todas as demais, se você vai utilizar esse tipo de equipamento, é possível você não executar o cabeamento estruturado. Hoje, por exemplo, você faz hoje o que eu gosto muito de promover dentro das empresas, porque realmente, antigamente você ia fazer uma videoconferência, você tinha problema de conexão, você tinha problema na imagem, você tinha um monte de problema. Né? Então, assim, se você pegar a maioria dos nossos projetos, tem uma sala exclusiva para isso e no formato correto para isso. Então, ou seja, você tem a televisão e todo mundo olhando para a câmera num ângulo que eu não preciso ficar pescoçando ou desviando de alguém. Por quê? Uma coisa é você está tratando de um assunto entre pessoas da mesma empresa. Outra coisa é você está falando com uma situação comercial, com um cara que está não sei aonde, e é fundamental você ter qualidade naquilo que você está fazendo. Porque você consegue ver a reação do cara na câmera se você estiver no equipamento certo. Isso diz tudo. E você hoje em dia, né, você imagina. Não, mas você está numa situação comercial, eu estou falando com você, aí eu falo, vai custar X. Se você fizer isso, travou, ele não gostou. Aí assim, nossa, só isso? Agora, né? Se o cara dá aquela relaxada, o tempo diz isso pra gente. Sim. Você vai fazer uma apresentação, na hora que você fala quanto vai custar, você vê a reação. Eu fico esperando a reação do sujeito para ver se eu estou dentro ou se estou fora, para preparar a próxima frase. Sim, claro, sem dúvida. Entendeu? Então você tem esse... É um jogo, né? É um jogo. Interpretação, né? E hoje é fundamental você ter uma sala que te propicie isso. Agora, você imagina um escritório de advogado que você não tem uma sala dessa. Onde o tema é super pesado. Não, sem dúvida. Entendeu? É outro... Eu nem sei se eles querem ter uma sala assim, né? Não, mas é importante, a gente faz. A gente faz, porque o que acontece? Se você tem, às vezes, reunião, você vai fazer, às vezes, uma audiência, ela é importantíssimo você entender como é que o cara do outro lado, claro, sem dúvida. Com fidelidade, com tecnologia, você entender, ver uma boa imagem do lado de lá. Não, e não só isso, a questão da boa imagem e de ser um ambiente que, por exemplo, o juiz, olhando, teve um caso recente de não sei se era um processo trabalhista, ou... Eu sei que o cara que estava dando depoimento não podia estar na mesma sala de não sei quem, né? E de repente o cara abaixa, fica debaixo da mesa. Peraí, onde é que você está? Sabe? Essas questões, essas coisas, né? Então, e em termos de outros itens que a gente percebe de tecnologia e que hoje em dia, inclusive assim, a gente tem um acordo, não posso dizer qual acordo, mas eu consigo... porque como a gente vendeu algumas situações dessa, então hoje você tem painéis de LED com vários tipos de definição e vários objetivos funcionando dentro dos espaços. Então, vou te dar um exemplo. Dentro da empresa da Solvento, a gente tem um painel de boas-vindas que tem 7 metros por 2,80 em curva, que moldura a recepção. Na fábrica que a gente estava fazendo, a gente vai ter um painel grande em cima da fábrica, dentro da área de treinamento. Com o mesmo desenho. São coisas distintas, porque barateou muito isso. Sim. Né? Na própria Faria Lima, a gente fez uma indústria, uma empresa de um asset, e eles queriam fazer um grande painel que desse para ver de todas as salas, tudo lá dentro de vidro e tudo mais, e a gente fez. Acho que tem 12 por 2,5, não me lembro bem. Então, esse tipo de situação hoje é uma situação que é muito mais fácil de você lidar do que era no passado. Mesmo os sistemas de ar-condicionado hoje. Então, a grande reclamação no passado era o quente e o frio. Né? Por que essa reclamação hoje é menor? Porque os sistemas têm mais controle. São mais inteligentes. Têm mais controle. Sim. Né? E menos custosos. Né? Então, você vê que tem edifícios hoje que estão abandonando o sistema que eles têm hoje, né, para colocar situações mais simples, mais leves e mais fáceis e com menos consumo. Sim, sustentavelmente falando. Exato. Melhor. Então, você tem aí hoje... Eu não acho que a gente tem grandes horizontes de mudança dentro do ambiente do escritório. Tá? É claro que
A gente mesmo está fazendo escritórios onde você tem esse ambiente de convivência que ele é muito mais legal e ele é necessário. Né? Ele é necessário, porque o escritório mudou um pouco aquela forma sisuda. Para reter, né, o colaborador. Sisuda. Né? Mas eu, assim... Agora vamos... Você imagina, é que como as coisas mudaram, né, e depende do tipo de negócio. Então, se você vai numa empresa de tecnologia, né, ou numa empresa de mídia e tudo mais, a vibe é outra. Eu fiz um prédio inteiro na Vila Madalena de uma agência. Então, assim... O ambiente tem que... Exato, tem que espelhar um pouco... Tem que estimular. E tem uma coisa curiosa, então, assim, quando uma empresa chinesa grande, a Huawei, veio para o Brasil, a gente fez muito negócio para eles, muito escritório, na região da Berrini aqui. E eu lembro que era muito curioso, porque esses caras dormiam embaixo da mesa. Né? Porque eles trabalhavam à noite. Né? Então, eu chegava lá, então, assim, às vezes tinha que deslocar gente. A gente fez cozinha para esses caras, para eles comerem aquilo que eles comiam lá. Os hábitos, né? São... Aí fizemos uma empresa, na verdade, tem a Viva Real. A Viva Real, quando ela veio para o Brasil, ela veio por um americano, que eu esqueci o nome dele. Nós fizemos ali nos Jardins, quando você vira ali nos Jardins ali, né? Fizemos um prédio inteiro para eles. E você tinha várias mesas legais, todo mundo tinha sua mesa, e a maioria da turminha que trabalhava deitado naqueles sofás almofados, parece um... Então, aí a menina de RH ficava louca, porque fala assim, pô, olha lá, a gente faz tudo, né, na parte de ergonomia aqui, e os caras estão deitados ali no chão. Sofá. Porque ficam deitados na cama trabalhando em casa. Enfim, mas eu acho que tem aquele ponto de inflexão, né? Quer dizer, a gente chegou até um ponto, eu acho, a gente não vai voltar onde a gente estava, mas a gente não pode ficar onde a gente está. Sim. Não dá. Né? Então, a gente está procurando ainda o modelo certo. O certo não, mas o modelo que mais se adeque a uma empresa, por exemplo. Se a gente está chegando no final, e assim, essa tua visão, digamos assim, da arquitetura com esse olhar, essa inteligência técnica de tecnologia, queria que você deixasse talvez como uma mensagem, o que a arquitetura está precisando mais hoje nesses novos tempos? Pô, pergunta profunda. Com essa IA acontecendo aí, nossa, sim. É um negócio assustador. Né? Eu acho, como eu disse para você, a gente tem que buscar mais verdades. Não só na arquitetura, mas a gente tem que buscar mais verdades. Eu acho que a gente tem que ser mais correto, né? na resposta que se dá para o cliente. Eu acho que você tem que ser mais correto com os fornecedores. E eu esqueci de comentar isso, mas eu desenvolvi em volta da minha estrutura um pool de fornecedores que eu não faria nada se não fosse por causa deles. Tá. Sei. Independente do meu time da Artium. Tá? Então, assim, eu esqueci, me desculpem vocês, mas que é muita conversa aqui. Então, um recado para a arquitetura: respeite o teu fornecedor. Tá? Porque se você trabalhar bem com esse fornecedor, ele vai te atender direito e ele vai promover a tua empresa. Ele vai promover o teu sucesso. Eu só tenho sucesso por causa dos bons fornecedores que eu desenvolvi e que eles são leais a mim. E a lealdade, ela passa por cima de uma questão financeira. Então, assim, se eu pudesse dar um recado, trate bem seu fornecedor, que ele vai ser leal com você. Tá? Faça as coisas com esmero e com carinho, que você vai ter retorno. Vai ter retorno. E vamos ser verdadeiros. Acho que é isso. Perfeito. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. Foi um papo muito agradável. O Naga. Muito obrigado, Sérgio. Pô, acho que eu falei demais, né? Não, falou bem. Importante. Obrigado, Tá Naga. bom? Obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo aqui no Meeting Office. E vamos falar de lealdade. Eu quero a lealdade de vocês se inscrevendo no YouTube para acompanhar outras conversas aqui no Meeting Office, tá bom? Até mais.